Meu nome é Aline Freitas e nesse vídeo eu vou falar sobre ansiedade. Na verdade é um tema que eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal, né? Tanto que eu fiquei de dar continuidade, mas acabei dando uma pausa aqui do canal. Eu estava começando e acabei não gravando mais, mas eu espero estar retomando e produzindo mais conteúdo. E nesse vídeo eu quero falar sobre ansiedade, mas agora umas outras questões relacionadas à ansiedade. Quando a gente fala sobre ansiedade, a gente pensa logo na questão do medo, que a ansiedade poderia ser um medo que a pessoa tem, né? Algum medo que causa esse sentimento. Então, por exemplo, muitas pessoas ficam ansiosas quando vão se apresentar em público, por exemplo, porque tem um medo de dar errado, né? Tem um medo de acabar esquecendo o que ia falar, um medo de acabar gaguejando, por exemplo. Então, sempre que a pessoa está ansiosa em relação a algo, tem algum tipo de medo presente. Normalmente, é o medo de dar errado alguma coisa, ou o medo de alguma coisa muito ruim acontecer. Mas também eu observo que não é só questão de medo. Muitas vezes por trás da ansiedade também existe uma ânsia, ou seja, algo que a pessoa anseia, né? Um desejo que a pessoa tem. Ela tem um desejo de realizar alguma coisa. Então, às vezes, a ansiedade ela pode estar muito ligada ao que a pessoa deseja. Por exemplo, uma pessoa que vai se apresentar em público, né, que ela vai falar para um público, ela pode ter uma ansiedade no sentido de um medo de dar errado, né, o medo de falhar, o medo de esquecer, medo de gaguejar, mas também ela pode ter uma ânsia, um desejo por dar certo, um desejo de compartilhar algo com as pessoas, um desejo de ajudar as pessoas com alguma coisa específica. Então, muitas vezes a ansiedade, ela tá ligada ao desejo, a pessoa tem desejo de dar certo. Só que aí vem aquele medo também como uma forma de sabotar o que a pessoa quer fazer. Então é uma mistura de desejo de dar certo e uma rigidez, né? Como se fosse algo internamente que tentasse sabotar aquilo que a pessoa deseja fazer. E da onde vem a autossabotagem? Muitas vezes essa autossabotagem ela vem como uma forma de punição. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um grande desejo de fazer alguma coisa dar certo e ela quer realizar, ela sabe que aquilo vai ser bom, mas ao mesmo tempo, no fundo, ela acredita que não merece que aquilo dê certo. É como se a pessoa quisesse fazer dar certo, só que no fundo ela acha que não merece que aquilo dê certo para ela. Então, ela não se sente merecedora do sucesso, por exemplo, né? Ou não se sente merecedora de ter uma coisa boa. Então, ela mesma se boicota, ela se sabota, não porque quer, né? Ela não queria agir dessa forma, mas ela acaba agindo porque, no fundo, ela não se sente merecedora de ser feliz. Então, a ansiedade, ela vem, muitas vezes, como uma forma de impedir a pessoa de realizar algo que ela deseja. Por isso que eu falo, ela é uma mistura de medo e de ânsia, desejo de fazer alguma coisa relevante, alguma coisa boa, alguma coisa importante. Então, muitas vezes, o caminho para conseguir lidar com a ansiedade é você entender qual é o medo que você tem por trás dela, né, em alguma situação específica. Qual que é o medo que você está tendo que está gerando essa ansiedade? E além de identificar o medo, é importante também identificar o seu desejo. O que você quer com aquela situação? Né? E por que você está inconscientemente se sabotando? Né? Por que você está com essa mistura de sentimentos? Né? Qual que é essa mistura que está acontecendo dentro de você?
Muitas vezes a gente não consegue identificar sozinho, né? Qual que é o meu medo, qual que é o meu desejo. É um pouco difícil, dependendo da situação, identificar, né, o que causa a nossa ansiedade em relação a determinadas questões. Mas aí entra o papel de um profissional, muitas vezes. Né? Uma psicoterapia, ela pode ajudar no autoconhecimento. Por isso que a questão de fazer terapia hoje em dia é algo tão comum, né? Algo tão falado a respeito. Porque ela ajuda nesse processo de você conseguir se conhecer melhor. Agora, é claro que também é possível você se conhecer melhor sem ajuda profissional. É que tem pessoas que têm mais questões a conhecerem, a trabalharem, mas isso vai de cada um, né? O que importa é você buscar aquilo que faz sentido para você. Então, se você está ansioso por alguma questão, diante de alguma situação, que isso está te prejudicando na sua vida, é importante você entender por que dessa ansiedade, né? O porquê desse medo, qual que é o seu desejo, qual que é o seu medo, qual que é a sua insegurança. E quando você identifica essas coisas, fica mais fácil de lidar com essas questões. Pense na ansiedade como se fosse uma energia. Ela é uma energia que se ela não for bem direcionada, ela vai te prejudicar. Ela vai muito pro lado do medo. Agora, quando essa ansiedade ela vai ser direcionada para algo internamente, né? Para algo interno, bom, ou seja, a minha motivação, o meu desejo, quando eu uso a minha motivação interna, né? O meu desejo, aquilo que eu anseio, quando eu uso isso para lidar com a ansiedade, ela passa a fazer mais sentido, porque a ansiedade é uma energia que me move. Por isso que muitas vezes a gente fica ali com as pernas inquietas, a mão que não para de mexer, porque é uma energia que está dentro de você e ela precisa ser direcionada para alguma coisa. Então muitas vezes a gente não consegue direcionar ela de forma adequada. Então quando você identifica o seu medo, o seu desejo, né, a sua ânsia, você consegue canalizar ou direcionar melhor essa ansiedade para que aquela situação dê certo realmente. Né? A ansiedade ela acaba até nos ajudando a conseguir fazer as coisas, porque é uma energia. Então, sem energia, a gente não faz nada. Nós precisamos ter uma energia, algo que nos impulsiona, né? Energia no sentido de é uma força interna que vai nos mobilizar, que vai fazer a gente agir. Então essa energia é uma motivação, é um desejo de vida, né? Então pode ser o medo também, né? Porque o medo também pode ajudar a gente a fugir de alguma coisa, se for o caso, né? Então é uma energia que faz a gente se movimentar. Então é importante você entender que a ansiedade é uma energia interna que ela está te pedindo para se movimentar na direção de algo. Agora cabe a você descobrir por que você quer se movimentar e o que te paralisa de fazer isso. Bom, e se você gostou do conteúdo desse vídeo, curte o vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, comenta se você consegue identificar agora, né, o que está por trás da sua ansiedade, qual é o seu medo, o seu desejo em relação a questões que você vive no dia a dia. E aí, comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso, que eu vou estar lendo, e te esperarei no próximo vídeo. Até mais!